Oi, boa noite. Começando mais E aí, me conta. No post de hoje, vamos falar sobre crenças limitantes. Aquelas crenças que não nos deixam seguir adiante, ir para frente, que limitam as nossas atitudes e muitas vezes até os nossos desejos, Sil. Com certeza, duvido quem não tenha uma dessas. Uhum, não é? Com Então é certeza. sobre isso que vamos falar, como que podemos, né, nos livrar delas, trabalhá-las e também como que terapias integrativas, alternativas podem ajudar nesse processo. E temos um convidado hoje que vai nos dar dicas de ferramentas para a gente destravar. É isso aí, olha que coisa boa. Interessante, hein? Eu tô Nossa, bem curiosa. vamos lá então. E antes disso, temos que agradecer aos nossos patrocinadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glass, enxerga o mundo com sofisticação. André, você viu meu modelinho novo aqui, ó? Ai, 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 Outono e lindo. inverno, olha só essa belezura. Lindíssimo. Uau. Maravilhoso, né? Vai lá no Chiquérrimo, vira de chiquérrimo, lado né? ali, ó, pra mostrar Olha isso. aqui, que Olha, lindo. Esse maravilhoso. detalhe aqui na lateral em dourado. Uhum. Super sofisticado. Vai lá no Instagram, glasses.silmoreira e confere a nova coleção que está imperdível. Não digo nada, já tem o modelo dessa coleção, tá, minha gente? Já Tem, né? tenho. Você tá sempre na Vou frente, né, trazer Andréia? na próxima, tá? Semana. Na próxima semana eu vou trazer pra mostrar o meu, Então que é traz maravilhoso. para mostrar o seu, que o seu tá lindíssimo. Super Uhum. tendência. É isso aí. Mas agora nós vamos então pedir para que o nosso convidado faça uma breve apresentação. Saulo Jacobs, muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a produção. E o meu nome é Saulo Jacobsen. Eu trabalho assim dentro desse lugar que trabalha, que observa, que cura, né, as nossas crenças, né, os nossos programas mentais, né? E assim, gostaria de falar um pouquinho da onde que vem tudo isso e como que isso chegou comigo, como que isso chegou para mim, né? Eu venho de um lugar que eu sou, na verdade, eu sou professor de física. Eu me formei há 21 anos. Eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-doutor em ciências dos materiais. E isso é muito, às vezes pode ser olhado até muito de uma ideia muito contraditória a todo esse movimento holístico da qual se manifesta no meu coração hoje, né? E é muito pelo contrário, né? A sede de poder explicar, de poder compreender, de poder tornar as coisas mais palpáveis, e isso tudo é pesquisa. Que é o que eu fiz a minha vida inteira, a pesquisar, no caso, material, átomos, né? E só que a gente pode estar trazendo toda essa forma de pesquisa de como que funciona a mente humana dentro dessa linha cognitiva, né? E olhar como uma forma de pesquisa para isso. Então, em 2016, acredito eu, me formei doutor, pós-doutor, logo após a isso. E depois entrou no meu coração a linha do Reiki, e aí eu fui começar a estudar e as pessoas estavam falando muito em física quântica, e eu que era físico tinha que saber um pouquinho disso, né? Ou do que eles estão falando lá na academia, do que eles estão falando lá num outro lugar, que é na parte holística, daí tem muita coisa que tem muito a ver, tem muita coisa que não tem nada a ver, e hoje em dia me coloquei à disposição disso, para estudar isso, e para poder, inclusive, até separar, honrando todos esses lugares, né? Honrando a academia, a ciência, né? Uhum. E honrando também a parte espiritual de observar como funciona o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim. E aí, assim, veio a programação neurolinguística dentro desse lugar, que nos ensina que nós temos esses programas mentais, e esses programas mentais regem as nossas decisões, né? Regem o que eu vou decidir como um caminho para trilhar, né? Uhum. E depois disso veio o Theta Healing, que é um movimento muito legal, assim, para todos que queiram se conectar com um Deus interior, um Deus que está no céu, mas essa força que aqui não é religiosa, mas é uma força que você se conecta com
o todo dentro do teu sistema, e a partir disso você pode mudar crenças de forma instantânea. E essa foi uma coisa bem assim, mística. Uhum. Mas também de conexão com o que há dentro da gente. E essa, sim, foi a minha escola, né? Então, eu fui professor do Instituto por 4, 5 anos, de Teta Healing, do Instituto Think, da criadora desse sistema. Eu me formei com ela em Cancún. E depois fiz vários cursos com o filho dela e com ela também. E estava dando aula sobre isso um tempão. E eu soltei a física. Isso foi muito bacana da minha vida. Mas para que tudo isso serve, né? Essa é a grande pergunta, né? Para que serve? O que é? Tá tão na moda falar crença limitante, né, gente? Tá tão na moda as pessoas falarem sobre isso, né? E de um modo bem objetivo, aonde que isso nos afeta. Porque muitas das vezes as pessoas querem progredir na vida. E elas querem progredir nos seus relacionamentos íntimos, elas querem progredir nos seus relacionamentos de trabalho, elas querem progredir nos seus relacionamentos pessoais consigo, na sua família. E, por incrível que pareça, as crenças limitantes que a gente adquiriu, talvez, um trauma de infância que a gente nem sabe que tem, que foi um dia que recebeu um não a mais. Sim. É um não a mais de um masculino que eu recebo no meu trabalho e ressinto aquele movimento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Até era uma pergunta que eu ia fazer sobre isso. Da onde vêm as crenças limitantes? Da onde elas surgem? É na nossa infância? Em que momento? Ou pode ser em qualquer momento da vida? E da onde elas surgem? Isso. Então, a origem das crenças limitantes. Muito bem. Nós podemos dizer que nós temos 4 lugares bem bonitos para olhar. A primeira delas, sim, é a infância. A primeira delas, a gente pode dizer que do 0 aos 7 anos, a gente é como se fosse aquele absorvedor e a gente acaba aprendendo, e tudo que a gente olha, observa com os pais. E também vem aí a constelação familiar de campo falar, até o que os pais não nos mostram, mas fazem, nós aprendemos e repetimos quando somos adultos. Uau! Mas essa parte. Mas, então, as crenças limitantes, ou as crenças, todas elas são o nosso próprio aprendizado. Antes de falar de limitação, a gente tem que falar do que são crenças. Crenças são programas. E cada repetição que a gente tem dentro do nosso dia a dia, principalmente quando a gente é pequeno, que está começando a gravar as coisas, a gente vai gravando a forma que o teu organismo sobreviveu para aquele momento. Vamos falar no momento mais difícil. Então, ele grava a estrutura desse lugar. Então, vamos falar de uma maneira prática. Muitos de nós, e todos que vivem neste planeta, vão trabalhar, né? E vão ter que falar, quem sabe, aqui num podcast, agora que tá tão em moda falar ao vivo no Instagram, agora que tá esse lugar de poder falar em público e saber que vai falar em público sem estar travado. E da onde que viria essa clássica de livro, que é o bloqueio de se falar em público, que aqui a gente tá. Então, pode-se encontrar onde está a raiz disso. E isso é um verbo. Isso é o verbo chamado apresentar-se. Então, eu estou aqui apresentando-me. Né? E quando você vai em busca de um emprego, é isso que você vai estar fazendo. Não importa, talvez a pessoa fique tão travada por causa do medo. Neurotransmissores vão para todo o nosso sistema e bloqueiam, porque o medo ele paralisa mesmo. Porque muitos animaizinhos, e esses que a gente foi nessa teoria de evolução, eles, quando a gente frisa, é porque talvez os nossos ancestrais, quando eram pequenininhos, sobreviveram, esses que pararam, e é isso que a gente faz. E a gente começa dentro desse sistema de medo. Mas nessa vida, né, não dos nossos ancestrais, animaizinhos menores que fomos, mas nessa vida, o que aconteceu com a gente quando a gente ia se apresentar? Então pode ser que tava eu lá, bem bonitinho, lá com meus 4 anos, né? Bem bonito, né? Fazendo um desenho. E tava no meu quarto. E tava ali, vivendo o mundo da criança. Lindo. Ele sabe fazer o desenho. Ele sabe do que ele faz. Aí, ele vai querer receber um feedback do pai e da mãe. E aí, dentro desse lugar, ele vai até o pai e a mãe que estão, quem sabe, lá na cozinha.
e vivendo a vida de pai e mãe, e daqui a pouco chega lá, tá uma discussão calorosa. Que, eventualmente, em todas as nossas famílias, nós iremos encontrar esse dia. Isso não temos culpa de pai e mãe ter feito isso em um determinado momento, nem nós, como quando seremos ou fomos pai e mãe. Mas, naquele momento do calor da decisão, veio a criança mostrar o seu trabalho. E aí, então, chegou lá, mãe, olha o meu trabalho. E eu falei, não, porque você quer, porque tu gastou o dinheiro, porque o cartão, porque tu olhou pra outra mulher, porque papapá. E o pai, não, porque tu fez aquilo, tu fez aquilo. E a criança tá ali querendo ser olhada. E querendo ser olhada, ela disse, olha de novo. Daí ela começa a ser hipertinente. E daqui a pouco, pra quem tá com a fúria, que não tem nada que ver com a criança, pra quem que vai sobrar isso? Pra criança. Pra criança. E é muito comum, isso digo de experiência, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina vai fazer 12 anos e um menino de 2 anos e meio. E a mais velha, eu dava aula disso e me peguei fazendo isso. Então, eu falo aqui com todo o meu carinho, já conversamos muito a respeito sobre isso. Que é, dentro do calor da discussão, a gente diz, não, vai pro teu quarto, tem que falar isso agora. Só que, e em outros lugares, em outras famílias, pode acontecer até a agressão. Aí, só para concluir, o que aconteceu? Apresentar-se para esta pessoa na nível inconsciente roda todo o programa. Eu sei fazer o trabalho, eu sou excelente em fazer o trabalho, mas quando eu vou apresentar, as pessoas não... Eu acredito que as pessoas não vão prestar atenção em mim. Eu acredito que se eu for falar sobre o meu trabalho, eu vou ser agredido verbalmente, eu vou ser agredido, e aí isso vai começar a repetir no teu sistema e você vai começar a emitir esse programa. Tá aí a teorias de emissão de luz, de pensamentos para todos os lados, atrair pessoas para você repetir esse programa até que você ordene esse programa. E é o que vai acontecer com teus 15 anos, quem é que vai ter que falar lá na frente de todo mundo, na escola, e vai pegar o papelzinho e vai sentir a nível inconsciente exatamente o que sentiu aquela criança que foi chorar no quarto e dessa vez no banheiro. Então, aí está a forma que a gente adquire crenças limitantes. E é um formato que ela vai se repetir, como todas as crenças boas também se repetem na sua vida. E esse é um belo exemplo de crença limitante de apresentação. Então, se a pessoa tem esse lugar de sentir um alto medo, é possível, inclusive, que a gente mude isso. A gente vai ter que ir lá falar com aquela criança. Que a história dela vai estar perdida em algum lugar, né? Que talvez ela nem faça ideia. Muito provavelmente não faz nem ideia, né? Então, é um resgate dessa história para fazer aí esse movimento de mudança, né? O que eu penso também é que muitas vezes a gente acaba repetindo, como tu disse, crenças, né? Ou a gente repete comportamentos da nossa família, dos nossos pais. Mas também tem casos inversos. Tem casos que a gente, de perceber que aquele comportamento não era legal, a gente já faz de tudo para não repetir aquele comportamento também, né? Então, como que cada um lida com isso? Porque tem aquele que vai pescar aquele movimento, aquela ação ali e repetir, porque é assim, eu aprendi assim, porque eu fui criado assim, porque era o padrão dentro da minha casa, eu vou fazer, eu vou replicar. E tem pessoas que têm essa outra forma de ver, de analisar e dizer, eu não quero seguir por esse caminho. E né? algumas conseguem. E algumas conseguem. E outras não. Exato. Por que será? Por quê? Interessante, né? É bem interessante, porque isso a gente vê muito, né? Que tem pessoas que justamente é isso. Não, porque eu fui criado assim, agora eu vou fazer da mesma forma e pronto, não vou mudar. E outras pessoas têm essa visão de olhar e enxergar, não, foi assim, mas eu não quero que seja assim daqui para frente, eu quero quebrar isso, né? Isso. E olha a delicadeza que tu trouxe, a forma, eu quero quebrar isso, delicado. Diferente de falar ressentido. Eu não vou fazer o que o meu pai fez. Eu não vou fazer o que a minha mãe fez.
Aí tem até na voz, assim, um ressentimento. E aí o inconsciente é fantástico. Aí ele faz todo um enredo, uma constelação inteira, exatamente para que você esteja no lugar que o teu pai passou e que se obrigou a fazer o que fez. O inconsciente, ele funciona exatamente assim, para mostrar para você a se posicionar. Isso já é mais constelação familiar, mas nós estamos falando de padrões. E a se posicionar para compreender isso. Então, aqui, que vem um pouquinho também misturando com o que a Andrea trouxe, quando a gente traz esse ressentimento junto, eu não quero repetir o meu pai, eu nego o meu pai. Só que o problema do inconsciente é que o inconsciente ele é burro, vamos dizer assim. Porque se ele diz assim, ó, eu nego repetir o meu pai, ele não nega só aquilo que você queria. Ele nega toda a força do masculino dentro de você mesmo. E aqui que está o outro extremo. Então, quando veio delicada, que a Sil trouxe assim, né? Não, eu não quero mais fazer esse movimento, aqui tá legal, aqui tá bem, né? E eu escolho não fazer diferente. Então, parece que quando tu trouxe isso, veio toda uma forma delicada de, inclusive, honrar as delicadezas do nosso pai, a delicadeza da nossa mãe, porque tiveram um movimento diferente, com pouca instrução. Hoje em dia, tu pega o celular, tu tem o oráculo para você, com instrução, e a gente viveu, eu tenho 42 anos, os meus pais vão ter aí 20 anos mais do que isso, e os pais deles vão ter mais 20 anos do que isso. Então, como que é os padrões de vida e de conhecimento daquele momento? Quantos livros eles leram há 80 anos atrás? Livros bons, vamos supor assim, como eram jovens, por exemplo. Hoje, nós temos livros para aprender. Então, quando a gente entende o contexto, a gente começa a soltar um pouco os ressentimentos. E aqui estamos, né? Isso mesmo, eu concordo com isso mesmo, porque é um trabalho bem difícil esse, né? Porque e eu falo até por mim, né? Acho que a maioria teve talvez uma infância difícil, né? Da nossa geração. E é difícil chegar nesse momento assim, né? É um trabalho de não julgar os nossos pais. Porque a gente tem muito isso, né? Ai, mas meu pai fazia isso, minha mãe fazia assim, me tratava assim, aqui, né? De algumas formas assim, ai, não era legal. Mas aí se a gente se coloca no lugar deles, na época em que viveram, com as ferramentas que se tinham, como chegaram até ali, como viveram, realmente a gente passa por esse trabalho de não ter mais esse ressentimento. Simplesmente aceitá-los e simplesmente pensar que, não, eu tenho, né, um conhecimento diferente, eu tenho ferramentas diferentes, então eu posso sim, a partir de agora, fazer diferente, mas sem ressentimentos e sem julgamento. E quem que deu pra gente, vamos dizer assim, o conhecimento? Esse aí que a gente estava ressentido, deu pra você muito conhecimento, né? A nossa geração, vamos colocar no mesmo lugar, assim, a nossa geração, eu vou dizer, entre dos 40 para cima, é a geração que começou as pessoas se formarem. Vocês já perceberam isso? 40, 50, quase muitas pessoas, assim, de um determinado lugar se formaram. Então tem a família que o primeiro se formou na família. E só que os pais da nossa geração já é muito menor o número de pessoas que se formaram dos nossos pais. E aqui vem a arrogância eu achar que sei mais do que o meu pai, mas o fato não é eu saber mais do que ele, é que ele é mais velho do que eu na vida e não no conhecimento, que são coisas totalmente diferentes. Eu ser mais velho na vida é muito diferente de eu ter mais conhecimento de física, por exemplo. E, não, bem interessante, bem reflexiva essa conversa, né? Que início, nossa! Mas, assim, eu fico colocando também, não só para as questões paternas e maternas, enfim, de pai e mãe, mas como tem pessoas que carregam isso e colocam em outras relações também, né? Não só do pai e da mãe, mas como até ser a vítima do mundo, das coisas que acontecem, né? A ela é
por culpa de quem está à sua volta. Então, tem pessoas que elas não conseguem fazer essa reflexão de olhar para o outro, achando que o outro ou ele colabora ou simplesmente ele é indiferente. Não, ele é culpado por algo que não está bem em mim. Então, esse é um processo também, eu acho que quem carrega isso deve se amargurar muito, né? É um processo que eu acho que cria um impeditivo aí de tu seguir adiante, porque tu só pensa que o outro, ele é o culpado por tudo que acontece de ruim na tua vida, você não vai fazer nada para melhorar, né? Esse lugarzinho é cômodo, né? Exato. Esse lugarzinho é muito cômodo, é tu culpado de tudo que acontece comigo. Então esse lugar é muito cômodo e é o contrário. Nós somos 100% responsáveis pelo que o outro fala pra gente. A nível de campo, que a gente gosta de dizer. Porque é muito incrível. Quando você está irritado e você vai estar no trânsito, é muito comum você ver que as pessoas vão te tratar com cortar a sua frente, vão te xingar. Agora, quando você tá pleno, perceba, é mais difícil que isso aconteça. E eu sou o responsável... Por que eu sou o responsável por tudo que acontece comigo? Porque o meu sistema mental... Aí vem a física quântica das coisas, que a nível campo nem é bem física quântica, pode ser um eletromagnetismo, para quem gosta de coisas assim. O nosso sistema tá fazendo luz o tempo inteiro. O nosso sistema mental, onde estão as crenças, lá nos nossos neurônios, quando eles estão conversando um com o outro, que é as nossas crenças, os nossos pensamentos, eles estão... está ocorrendo reações químicas e elétricas. Então, elétrons estão indo para cá, elétrons estão indo para lá, e cada vez que um elétron acelera, eu produzo luz. Então, se eu estou acelerando e reduzindo elétrons, não importa o grau, dentro da minha cabeça, e quando ele está fazendo isso é porque ele está pensando em algo, significa que ele também está irradiando luz. E essa luz é você. E essa luz contém tudo aquilo da lei da atração, contém tudo aquilo que vocês já observaram em outros lugares, mas, sobretudo, leva também os 95% do teu inconsciente, está sempre irradiando para todos os lados, a atrair situações de padrões de vida e estrutura que as pessoas vão ter que mostrar para você o que você é dentro do teu inconsciente. Porque as outras pessoas são apenas uma movimentação inconsciente daquilo que você precisa passar, ver, repetir para aprender. Então isso é Aí nós fomos bastante, né? Nós estávamos quase aqui nas crenças limitantes, que a gente vai trazer para mais palpável, acredito, rezo por isso. Mas sim, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa nos outros. Não, e isso que você falou, eu acho assim, bem importante, e eu acho que a gente vira realmente uma chave quando a gente entende que a gente é responsável pelo que o outro faz por nós. Porque se tu grita comigo a primeira vez, a culpa não é minha. Mas a segunda, a terceira, a quarta e por aí adiante vai ser minha. Você é o responsável pelo limite. Permito, não é? Então, somos responsáveis pelo limite que a gente dá pro outro, coloca no outro. Né? Sim, com certeza. E esse negócio também de a gente atrair, dependendo como tá a nossa energia, isso é muito real. É muito. Porque agora, enquanto ele tava falando, eu comecei a pensar, porque justamente assim, principalmente trânsito, né? O dia que você não tá bem, que você já sai de casa errada, que tudo parece que dá errado, e aí você já começa... mentalmente, pelo menos, né? Xingar alguém do trânsito, isso, aquele outro. Aí parece que vai atraindo cada vez mais, né? E aquilo parece que cada vez mais vai acontecendo, ver mais. E aí é um que corta a frente, é outro que esbarra aqui, é outro... E aquilo vai... E aí chega no final da tua viagem, ou enfim, no final do dia, tu fala assim, nossa, hoje é o dia que eu não deveria ter saído de casa. É bem isso. Essa energia, né? Não, e eu acho que é também a questão
você dá um valor muito grande para aquilo. No dia que você tá ok, tá escutando a tua música, não tá nem aí, pode acontecer, mas tu não vai valorar aquilo, não vai valorizar Eu acho que é aquilo, muito né? essa questão do foco, né? Que a gente coloca o foco Uhum. naquilo. É a mesma coisa que eu já ouvi, que quando você pensa em comprar tal carro, você começa a enxergar ele, né? Porque você exato. colocou Quando você foco. compra, então... Exatamente, aí você consegue ficar enxergando sempre aquele carro É que isso você aí. antes não via, mas é porque colocou o foco. Perfeito. Então, se a gente colocar o foco em algo negativo, vai ficar acontecendo aquilo. E aqui a gente tá falando do que acontece a nível consciente. Vamos trazer isso que tu tá trazendo pra consciência. Porque o inconsciente, vamos dizer que não tá nos regendo 95%, tá tudo lá. E o consciente, esses 5% que a gente é capaz de eleger o que vai pensar. Você é capaz... Essa é uma outra pergunta, né? Você é capaz, você que está aqui, é capaz de eleger o que você vai pensar agora? Ou você simplesmente vai pensando e o pensamento vai indo, e daqui a pouco você está discutindo com você mesmo, e daqui a pouco você está lembrando daquela outra pessoa e você vai começar a falar sobre ela dentro de você mesmo? Ou você é capaz de, não, só um pouquinho, por que eu tô pensando nisso agora? Agora não é tempo de estar pensando no meu ressentimento, agora é tempo de eu estar aqui com as gurias aqui falando das coisas. E a hora que a gente consegue fazer isso, entende? Isso é uma libertação, né? Acho que é um exercício muito difícil de se fazer, necessário, porque é uma libertação. Tu não viver no amanhã, tu não viver com uma preocupação que não deveria existir naquele momento, tu, né? Não viver no depois, viver no agora e saber que tu consegue controlar teu próprio pensamento. Nossa, sim, e isso acontece muito, né? Porque justamente é inconsciente. Às vezes até aqui, a gente tá aqui conversando e quando a gente percebe, tu tá lá pensando em outra coisa. E aí tem que ir lá e buscar, né? Não, traz pra cá. Isso aí. De novo. E vir fugindo, né? Eu quero trazer um movimento, né? A presença é algo importantíssimo. Eu quero fazer só um adendo, né? Isso é muito antigo, né? Isso tem 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos. Budismo, todo esse movimento oriental já tá colocando presença, e agora tá bem na moda. Isso é bem legal. Agora, pessoas que não tem nada a ver com esse estudo estão colocando, não, como é importante a presença, como é importante eu estar pensando nesse lugar. Talvez porque agora, eu acho que como nunca, a gente começa a entender, dar importância, estudar e buscar o autoconhecimento. E ver o quanto isso é importante, impactante na nossa vida, transformador, né? E essa conversa de hoje é puro autoconhecimento. Sim. Né? E quantas vezes eu mesmo procrastino, ou procrastinei muito mais. E o que é esse movimento de ter a presença vai te trazer um lugar muito especial, que é você estar com a tua pensamento focado, como tu trouxe muito, adorei a forma que tu trouxe o foco do teu próprio pensamento para executar. Porque por que você e eu e muitas pessoas não progridem? Porque hoje está muito fácil da gente se perder, porque temos muitas informações. São poucos lugares onde a gente se conecta com informação boa, como aqui, e aí me conta, né? Como esse lugar, e aí me conta, nós estamos falando sobre coisas que realmente pode mudar a tua vida, certo? Mas é muito fácil a gente se perder em muitas outras coisas. E trazendo para a presença desse lugar, quando que a gente teve a oportunidade de viver e vivenciar essa quantidade de informação que a gente tem para esse lugar. E ainda assim, quando eu procrastino, é porque eu tô... Como é que tá a minha mente quando eu tô procrastinando? Vou fazer uma pergunta e deixar um pouquinho assim. Como é que tá a tua mente quando você procrastina? Pensa aí. Nossa, não... Vou ficar pensando. E ela pode ser que você... A procrastinação, ela pode ser que você vá deixando sempre para depois, mas ela inevitavelmente vai ter um momento que vai ser o ápice da procrastinação, que é a dor de não ter feito. Sim. E quando eu estudei em mim, eu posso falar um pouquinho assim desse movimento assim do pessoal. Quando eu estudei esse lugar, foi muito fantástico. Porque
o nosso inconsciente, a gente não sabe onde é que vai parar as nossas crenças limitantes, porque a gente vai em busca de crenças raízes. E onde que estão a raiz dessa crença, procrastinação? Onde que está essa raiz da força de vou me empoderar agora e custe o que custar, eu vou realizar o que eu quero fazer. E não importa, eu vou lá e vou fazer. E daqui a pouco não acontece isso e eu venho sentir de novo algo que me tira do meu caminho. Onde que tá? Onde foi que eu encontrei esse lugar? Eu encontrei com meu pai. Aí veio a constelação familiar nesse dia. E a consteladora, que é a Aline, foi a mãe da minha filha, que abriu numa conversa que nem essa, ela olhou pra mim e disse assim, só um pouquinho, Saulo, ó. Olha aqui, ó, com uma garrafa, um copo, uma xícara. Como é que é a estrutura da tua força vem da onde? Da força de fazer todo esse movimento. Da força de dizer que vai fazer e realizar. Da onde que vem, o que você está sentindo? Aí fomos indo, ela mostrou assim, tá, mas da onde que vem essa sensação que a gente tem e honra de quando dá errado? E aí a gente foi indo, ela mostrou e foi indo, tá, e como é que é? Isso vai acabar com o papai, vamos dizer assim. E aí então, tá, mas eu sei que meu pai tem uma limitação, papapá, meu pai toma remédios e tal. E por que ele é tão pequeno pra você, se você nem sabe como foi a infância dele? E aí, vamos falar sobre a infância dele, vamos falar sobre a infância dele, vamos falar sobre os problemas dele. E isso foi chegando até um movimento onde meu avô perdeu um filho de 2 anos, 60, 70 anos atrás, 80. E esse movimento ele perdeu porque botou veneno na garagem e o bebê comeu. Uhum. E todo mundo, todos os 6 irmãos que restaram estavam olhando para esse lugar, inclusive o meu pai. Então, o Saulinho não se sentia seguro porque o papai estava olhando para aquela tragédia. A nível inconsciente, era mais difícil para ele, naquela época que eu tinha 7 anos, ter a atenção. Não, mas deixa um pouquinho, eu tenho que estar aqui, tenho que estar lá. Então, quando tem algo que é muito pesado na nossa família, nosso pai não olhou o suficiente para que aquela criança pudesse. Mas ele tem culpa? Não. Não, ele estava olhando para um outro lugar. E essa é a coisa mais linda, pois ele estava olhando para um lugar de amor. Né? E hoje eu consigo falar sobre isso, faz uns 4 anos isso. Consigo falar sobre isso com muito clareza e com muito carinho. É porque tá resolvido, e porque tá resolvido, né? Bom. Então, agora, por que tinha que ter a procrastinação? Porque a sensação da procrastinação era a mesma sensação de não ter sido olhado. De quando eu era pequenininho, tinha 5 anos, todos os amiguinhos, o papai levava pra jogar bola, eu mesmo levava, e eu ressentia esse movimento. O que conecta uma coisa a outra é a tua sensação. No momento que isso esclarece, aí você solta, entendi. No lugar dele eu faria o mesmo. Aí acabou. Pra pai e mãe. Voltamos pra pai e mãe. Voltamos pra pai e mãe. Gratidão, constelação familiar, meus ancestrais. Muito bom. Mas eu acho que devemos agora ir para, como você disse, as crenças limitantes na prática, porque daqui a pouco o nosso tempo já está terminando. E a gente fez um pacto aqui com a nossa audiência que iríamos falar, então, também sobre essas crenças limitantes. Então, como que a gente, independente, né? Eu saber a origem dessa crença. Eu tenho as minhas limitações, eu acredito que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedora. Né? E isso me impede tantas coisas na vida. Né? Então, exatamente o eu sou incapaz, o eu não consigo, e isso é um programa que roda dentro do teu sistema. Então, quantas vezes... Em looping. Em looping, o tempo inteiro. Quantas vezes eu erro uma coisinha, como eu sou burro. Isso. Como eu sou isso. Então, a gente vai colocando isso de forma a identidade dentro de você mesmo. Então, você deve escolher quais são as tuas identidades. Posso dar uma dica? A dica seria muito interessante você listar 10 eu sou que você costuma dizer, que você não quer mais fazer, e você vai
listar 10. Eu sou burro, eu sou isso, eu acredito que homem não presta, por exemplo. Essa é uma crença muito incrível. Eu tive um relacionamento, tive 2 relacionamentos. No terceiro relacionamento que eu me dei mal, ou mulher não presta, ou mulher é tudo, posso falar vagabunda? Ou porque eu tive uma experiência, 2 experiências, e eu passo a acreditar que todo e sempre vai acontecer com isso. Vai acontecer a mesma coisa. Então você pode listar aí, quem sabe amanhã, ou daqui a pouco, você que está assistindo, você lista 10 coisas que você acredita que é. E coisa que você não gosta. E aí o exercício é você procurar 10 antônimos para esse movimento. Então, do tipo assim, eu sou burro. Um antônimo para isso. É uma identidade. Eu sou... Coloca uma identidade dentro do teu próprio ser. Qual seria? Eu sou inteligente. E a dica, isso vem da programação neurolinguística, a dica é que você pode escrever, recortar. Porque como é que recortar esse movimento e colocar em lugares que você observa todos os dias? O eu sou inteligente, eu sou verdadeiro, eu sou próspero. Pode ser que você acredita que isso é uma coisa meio New Age, mas não é. Porque a programação neurolinguística ela vai defender que quanto o teu sistema mental, ele grava a partir de repetição. E no momento que tu coloca assim, ó, eu sou verdadeiro, eu sou pacífico, atrás onde fica a tua escova de dente, o teu sistema neural acordou de manhã, vai pegar a escova de dente, eu sou pacífico. Amanhã, depois de amanhã, o teu sistema já vai transformar aquilo em algo verdadeiro dentro de você. E aí você pode pegar esses 10 quesitos que eu falei e colocar em lugares que você sempre vai estar. Na bombona da água, por exemplo. E aí você vai colocar dentro desse sistema e você vai estar reprogramando a nível programação neurolinguística através da repetição dessas... reprogramando seria... substituindo a crença limitante por uma outra crença positiva. Mas... Isso é antigo. Não, super bacana, mas acho importante te falar o quanto também a gente tem que fazer um movimento para que aquilo aconteça, né? Porque só repetir e ficar no mesmo lugar não vai te levar a nada. E isso me lembra um amigo meu que se olhava no espelho todos os dias e dizia: tô ficando rico, tô criando cabelo, porque ele tava ficando careca, tô ficando rico, tô criando cabelo. Mas ele nunca fez nenhum movimento, ou para ficar rico, ou para estancar aí a queda de cabelo dele. É óbvio que ele ficou, né, não rico e careca. E aí entra as formas de... Até falamos um pouquinho, antes de começar, a gente falou uma coisinha que era sobre as formas terapêuticas paliativas e as formas terapêuticas que mudam mesmo, né? Então, por que sempre quando eu vou falar sobre crenças limitantes, é impossível eu não trazer as origens? Porque no momento que tu cura a origem, não precisa nem entrar mais lá, você pode enxergar as crenças limitantes como folhas em uma árvore. Então você imagina uma árvore cheinha de folhas. Cada uma delas eu sou feio, eu acredito que as outras mulheres é que são bonitas, eu acredito que isso. Então cada uma delas está nas folhinhas dessa árvore. Todas elas são sustentadas por uma crença raiz que a gente traz. No momento, então, há uma forma paliativa de ir tratando cada uma das crenças das folhinhas. Mas há também, por isso que sempre trago esse movimento da raiz, como eu já trouxe. No momento que tu atua na raiz, aí então a raiz seria: eu acredito que eu sou burro. Aí daí tu repete: como eu sou burro? Aí como eu sou burro? Da onde que veio isso? Quem disse isso pra você? Daí daqui a pouco: não, isso eu sempre digo, eu que sou burro. Não, mas quem é que disse isso pra você? Quando eu era pequeno, meu pai vivia dizendo que eu era burro. Porque eu sei que eu sou burro. Meu Deus, porque eu sei que eu sou burro. Até falar nisso, eu queria saber se tu tem crenças limitantes. Tu acha que tu tem muitas? Eu já tive. Inclusive essa que a gente falou no início, de se apresentar, de falar. Eu já tive.
Como eu curei, não sei. Falar bem a verdade, né? Foi um processo. Mas eu tinha isso. Exemplo, na escola, eu super sabia fazer o trabalho, sabia todo o conteúdo. Tinha que apresentar, eu não conseguia. Então, numa apresentação, eu tirava nota baixa porque eu não conseguia falar, travava, realmente travava. Falar em público, levantar e se apresentar, só falar o nome, para mim já era um terror. Olha só. Era terrível mesmo, era realmente de travar aqui, né? Parecia que tinha uma coisa aqui na minha garganta, assim, físico até. Então, essa era algo que eu tinha e que não tenho mais hoje, né? Mas tive. Então, não sei em que momento que eu fui me curando disso, enfim, mas essa é uma que eu tinha. O dirigir também, Também né? sim. O dirigir até eu sei o porquê, assim. Eu lembro que aí uma vez meu pai falou pra mim assim, você nunca vai saber dirigir, tu não vai conseguir. E aquilo tu leva pra dentro, né? E fica. Até que eu mesma também falei assim, não, eu vou conseguir. Fui e consegui. E hoje eu consigo, dirijo super bem. Mas, inclusive, tem pessoas que não conseguem, né? Falando em dirigir, que tem essa crença limitante de não conseguir. Muita Mas gente. esse mesmo de falar em público, de se apresentar, realmente foi a que mais me atrapalhou, assim, até certa idade, vamos dizer assim. Eu tenho muitas crenças limitantes. Carrego, umas também eu fui deixando pelo caminho, eu fui entendendo, acho que aquela questão do autoconhecimento, de tentar saber que a gente quer superar aquilo, tentar fazer diferente. Até isso, eu acho, de falar também em público, várias coisas assim, dirigir também é uma delas, mas muitas eu tenho ainda, permaneço com elas aqui guardadinhas, né? E que eu sei que me limitam em muitas coisas. E eu queria saber se você, Saulo, porque a gente olha, né? E a gente pensa, nossa, o Saulo é totalmente resolvido, ele não tem mais nenhuma crença limitante, né? Porque ele sabe lidar com isso. Então, não tem. É real ou tem e tu sabe lidar com isso e tu vai quebrando elas, como disse a Sil. Eu adorei a pergunta. E o que eu tenho para se dizer desse lugar é que nós somos como uma cebola. Muitos terapeutas vão dizer isso. E esse primeiro, são várias camadas que a gente vai atuando, né? E dentro dessas camadas, o primeiro olhar é justamente a infância. Daqui a pouco a gente vai estar observando que algumas das nossas crenças limitantes do que está acontecendo, ela vem lá dos ancestrais. E aí isso vai ter que demorar mais um pouco, porque você vai ter que entender todo o agora para depois ir para trás. E outras ainda você pode encontrar dentro da sua alma, dentro do seu próprio ser, dentro de você. Então, crenças limitantes, ela tem muitas crenças limitantes. Por isso que eu disse, eu tenho, porque eu acredito, aí é pessoal, né? Eu acredito que a pessoa que não tenha mais crenças limitantes, ela já é um ser que pode desencarnar, que ela pode morrer, que ela já está dentro de um lugar que acabou o propósito, né? Acabou um propósito. Eu acredito que esse lugar é uma escola, né? E é uma escola de conhecer-se, inclusive. E é para isso que nós estamos aqui. Então, hoje, me limito, mas hoje tenho o observar da escolha. O observar da escolha é algo muito importante, na minha opinião. É quando você está atento o suficiente para escolher o que está acontecendo. E para isso você tem que estar muito observador. Porque muitas vezes a gente não consegue dar limite para as pessoas e para o que está acontecendo e não consegue escolher o que você realmente quer. No momento que você está mais presente, e o que faz você estar mais presente? O que faz você estar mais presente é, ao mesmo tempo que o que ia nos fazer ficar com medo aqui é porque ia estar rodando um programa ao mesmo tempo que acontece a apresentação. No momento que a gente está mais presente, desligou os programas tudo, e a gente está mais presente aqui nesse lugar, só vivendo agora. Aí isso nos torna mais observador. E aí então a gente pode escolher o que está acontecendo de bom para mim. Aí então eu vou por esse lado. E o que está acontecendo não, aqui tem um limite, chegou até aqui. E eu sou capaz de dizer, chegamos até esse lugar. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento, de dar esse limite. Então, respondendo a tua pergunta, né? Porque foi, parece que foi um deputado falando, né? Vai.
Eu acredito que sim. Nós temos muitas crenças eu tenho crenças, né, que limitam, e com certeza, né? Mas também quero falar um pouquinho das folhas, que são essas outras crenças que a gente pode mudar. Existem técnicas hoje que podem mudar crenças de forma instantânea. Quais? Vamos Como, citar por alguns. exemplo, o próprio Theta Healing, que você pode aprender a fazer aí com vídeos que tem no YouTube, por exemplo. Saulo, tu poderia explicar, assim, ó, o que é o Theta Healing para quem não faz nenhuma ideia? Tá. Eu, por exemplo, não sei o que é. Então, explica, assim, como que eu posso visualizar o Theta Healing. Uau! Quanto tempo nós temos? 2 minutos. 2 minutos, muito bem. Tá bom. Então, o Theta Healing, ele é uma técnica de conexão do teu ser através do seu coronário com a totalidade do que existe. A partir disso, tu abre o teu coronário e com esta energia que vem do céu, por exemplo, você é capaz de trazer uma informação que vem da totalidade da consciência, a partir dessa conexão da consciência do todo, e implantar dentro da cabeça da outra pessoa uma linha de crença. Então, como por exemplo, eu me amo. A gente pode inclusive até testar isso, né? E eu posso inclusive pegar essa mesma frequência e tirar uma linha de crença e deletar e cancelar instantaneamente eu me odeio. Isso através do facilitador, é isso? Isso através de um facilitador, e você pode aprender isso também. Qualquer pessoa tá. pode fazer isso. Tá. Isso é bem incrível. Que deve ser difícil. Não. Tá. Isso é simples. É uma técnica que faz com que você vai ter que aprender a conectar o teu sistema chakra básico com a terra, coração com o seu coração e chakra coronário com a totalidade. Eu chamaria o Theta Healing de coronário healing, porque ela chama de Theta Healing porque a Vaiana Stable, ela fez uma medida no eletrocefalograma de que quando ela fazia as curas dela, que ela fazia esse movimento no nível inconsciente, e ela mediu que uma onda cerebral era a teta. Existem várias ondas cerebrais, cada uma com uma frequência. Quando ela estabelecia essa conexão, dava para se medir no eletrocefalograma um aumento de ondas das teta. E aí, por isso ela batizou o Theta Healing com esse movimento. Quando você está nessa onda cerebral, que é como se você estivesse dormindo acordado, você é capaz de fazer esses movimentos energéticos, inclusive na outra pessoa. Tá, daí vem uma crença limitante minha aqui que diz, não, eu não sou capaz de fazer isso, não consigo, eu quero alguém para me ajudar nisso. Aí a gente procura, então, como que se chama? Não é facilitador, que é um professor? Eles chamam de Theta Healer, né? Um Theta Healer, que você é um Theta Healer Eu sou também. uma pessoa que sou um Então Theta Healer. procura um Saulo, e aí você vai fazer tipo uma sessão. Uma reprogramação mental. É entendi. justamente essa é a palavra, né? É uma reprogramação do teu sistema. E então você pode aprender, até já aconteceu várias vezes os workshops, aí tá para sair um depois da Páscoa, agora no Saulo, @SauloJacobsen, onde eu ensino a você fazer isso na live, conduzindo você. Então eu conduzo através de uma meditaçãozinha de 5, 7 minutos a você estar nesse lugar, e você aprende a fazer um movimento de instalação ou cancelamento de crenças. E isso é muito incrível, porque você pode testar. Por exemplo, você transformando o teu corpo num pêndulo, você é capaz de testar se o teu sistema tem aquela crença. Isso é incrível. Para eu que sou cientista, e se não existisse... Então você que é exato. Se não existisse essa possibilidade de eu dizer assim, ó, vamos testar e vamos ver se mudou a crença. E eu não tô nem encostando em ti, né? Então, rapidamente é assim. Você fica de pé e você diz, eu me amo. Tem um campo magnético no nosso corpo, que se existe essa crença dentro de você, você vai ser puxado para frente. Se não existe isso dentro de você, você vai ser puxado para trás. Tipo, isso aqui. Mas o mais legal é que o facilitador não encosta em você. Você faz isso sozinho. E eu pergunto, você me permite que seja instalado a crença eu me amo? Né? E a pessoa pede permissão, né? E aí a pessoa vai dizer, sim. E se caso deu positivo para a crença eu me odeio, às vezes tem também. Você me permite que seja cancelado a crença eu me odeio? A pessoa vai dizer sim. Aí
o facilitador se conecta nesse lugar que eu tô falando, a totalidade, que é uma meditação. E vem uma energia do Criador, que a gente vai dizer assim, ou do Pai Céu, como eu gosto de dizer, e com essa energia a gente envolve essa linha de crença lá no sistema mental da pessoa e tira e encaminha para a luz. E depois busca lá do lugar onde tem todas as informações e instala no mesmo lugar essa nova crença. E isso muda o campo magnético e a vida da pessoa. Uau, Eu fiquei curiosa agora né? pra fazer esse negócio. A gente quer fazer tudo que a gente escuta. A gente, vamos fazer. Ah, mas Não é é? bem legal, porque Uhum. eu já evoluí muito fazendo várias coisas que eu fui Com aprendendo aqui, inclusive no certeza. podcast. Com certeza, muito bom, muito bom. A gente tem que É fazer muito constelação legal. também. Eu não fiz ainda, tu fez? Não, ainda não fiz. Também. E o Tata Healing bem É interessante. bem bonito. O Theta Healing é algo que, como vem da ciência, ele tem bastante coisas explicadinhas. É a onda teta que tem a frequência, Uhum. tal. E isso é muito incrível, porque é uma parte que convence o teu inconsciente que não acredita em nada através de coisas palpáveis, né? Podemos chamar até de uma pseudociência. Por que pseudociência? Porque você pode descrever algo que é espiritual de uma forma que você aceite aquele movimento até que você perceba que você fez uma vez, deu certo, fez 2 vezes, deu certo. Nossa, eu posso fazer até no outro à distância. Quando veio a pandemia, eu tava dando aula para pessoas do Japão e dava certo, ou atendendo pessoas Incrível, né? da Inglaterra e testa o teu... Vamos ver se mudou a crença. E aí a pessoa testa e faço isso até hoje, né? Então, muito incrível essa ferramenta. A própria Van Stuyven colocou no primeiro livro dela, que ela tem vários livros maravilhosos, uma das técnicas de cura mais poderosas do mundo da atualidade. Ela que teve a legal. petulância de escrever isso porque realmente é algo bem surpreendente esse lugar. Muito legal. Eu, pelos meus cálculos aqui, já estamos ultrapassando nosso horário. É verdade? É verdade, Tony? É verdade. Estava muito bom, né? Nossa, Assim, super interessante. uma E o mais aula incrível. interessante é saber, ok, sabemos que temos lá nossas crenças Uhum. limitantes, que todos temos. Mas o mais importante é saber que dá para reverter isso. Isso, Dá somos pra capazes, soltar né? isso. Dá pra soltar esse movimento. Isso é maravilhoso, porque interessante. quantas pessoas que realmente deixam de fazer coisas, deixam de evoluir, deixam de crescer, de viver né? uma Em vida vários aspectos. melhor, enfim, de prosperar até por crenças limitantes. Perfeito, muito bom. E o fato de saber que existem ferramentas para isso. Aí eu fiquei bem feliz. Eu quero Muito agradecer. bom. Eu quero agradecer muito, André, por ter me convidado para vir aqui. Quero agradecer por ter te conhecido. Gratidão por ter te conhecido. Gratidão por ter conhecido também a parte técnica que está aqui com a gente e por ter estado aqui. Eu sempre adoro falar sobre isso. Muito bom. Para mim, parece que o tempo passa muito rápido quando falo Não, sobre isso. e a gente, Saulo, aprende muito contigo. E justamente isso, Saulo, que foi, né, um pesquisador totalmente voltado para a ciência, professor das exatas. Aí ele vem com toda essa bagagem aí para esse outro lado, né? Com muito estudo também, muito respeito, né? E a gente vê o quanto isso tem realmente propósito para ti, por toda essa mudança que tu fez e a forma como tu fala, né? E nos conecta aí a esse teu universo. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Realmente foi uma noite de muito conhecimento. Verdade. E Sil, podemos agradecer também aos nossos patrocinadores? Com certeza. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização de cadastros até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. Vai lá no Instagram, glasses.silmoreira, e confere a nossa coleção que está incrível, imperdível. Imperdível. E também aproveita, compartilha esse link aqui, esse podcast com outras pessoas. Tenho certeza que muitas podem se beneficiar aí de todas essas explicações que recebemos hoje. Comenta aqui e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bem? E nos seguir nas nossas redes sociais. Também um beijo e até a próxima quinta-feira. Beijo, até a próxima quinta às 20 horas.